Nós estamos aqui ao vivo aqui no Face e aqui na rádio PEC. Glória a Deus. Nós vamos com a palavra de Deus, que hoje Deus tem um recado para o nosso coração muito forte. Todo recado, toda palavra de Deus, ela tem uma preciosidade no meio dela. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes farás o efeito que me apraz. Glória a Deus. Então, o que acontece? Toda palavra de Deus, gente, ela não volta vazia. Deus, quando fala alguma coisa com você, alguma coisa Ele está querendo realizar na sua vida, que Deus só realiza as coisas através da palavra dele. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Deus criou o céu, criou a terra, haja luz, houve luz. Tudo que você vê hoje que foi criado, céu, terra, tudo que você vê aí, os animais, tudo foi criado pela palavra. Você está entendendo? Deus não fez nada sem a palavra dele. A Bíblia até diz, né, que ele enviou, o povo clamou a ele, é um salmo que diz, e ele enviou a sua palavra e os livrou da destruição. Você está entendendo? E lá no livro de Mateus também está escrito que ele com sua palavra curava os enfermos e libertava, né? A pessoa atormentada de espírito. Então, gente, Deus não realiza nada na sua vida, nem na minha vida, se não for com a palavra, pela palavra. Entendeu? E às vezes você ouve a palavra, poxa, pastor, eu ouço, mas minha vida continua a mesma coisa. Você tem que observar se você está conseguindo assim, extrair melhor da palavra de Deus. Você está entendendo? Se você está conseguindo tirar, entender o que Deus está falando com você dentro daquela palavra. E eu sempre costumo falar, hoje de manhã mesmo eu falei isso aqui, gente. A vontade de Deus é que a gente viva bem, a gente coma bem. Pastor, o que é comer bem? É aquele negócio, você passou, olha, acho que vou comer aquilo ali. Não, está muito caro, mas eu vou comer aquilo ali. Você vai lá e come o que você quer. Você está entendendo? Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, sabia? E as riquezas que Ele deixou aqui na terra, os alimentos, esses melhores pratos aí, isso tudo Ele deixou para a gente. Ele que criou o mar. Mas o camarão está caro, mas foi Ele que criou o camarão para a gente. Você está entendendo? E Deus quer que a gente aproveite de tudo que Ele deixou de bom. Porque você sabia, pastor, não é pecado você ser rico, não. Não é pecado você ser rico. O amor ao dinheiro que é um pecado. O Davi era um rei que ele tinha uma condições de boa, Davi. Você está entendendo? Salomão, Davi era um segundo coração de Deus. E outras pessoas, Davi foi rei, estava lá diante de Deus, e eles tinham umas condições boas. O Jacó, né? Jacó, quando foi para lá, que voltou como Israel, tinha um rebanho tão grande que ele fez um voto com Deus, né? Ele foi, tadinho, pobre, não tinha nem onde dormir direito. Ele botou uma pedra lá e deitou em cima da pedra, não tinha comida, não tinha nada. Mas ele fez um voto com Deus. Se o Senhor me guardar nessa viagem que eu for, o Senhor me der veste para vestir, pão para comer, eu voto que de tudo que eu tiver, certamente eu te darei o dízimo. E ele foi, irmão, ele voltou com um rebanho grande, irmão. Olha, nem cabia, ele teve que separar do irmão dele porque tinha muita coisa, muito gado. Então, você prosperar não é pecado. Se fosse assim, Davi não era pecador. Não, ele era um segundo o coração de Deus. Ele era um rei. Entendeu? Ele era um rei, servia a Deus, mas você sabe que um rei, por mais que seja um rei de Deus e tudo, um rei é rei. Um rei tem que ter posse, né? Está no comando das riquezas. Só que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha posse, mas ele era humilde. Botava Deus em primeiro lugar. Você está entendendo? Então, você ter dinheiro não é um pecado. Pecado é você amar o dinheiro. Aí é pecado.
Já o Judas, tadinho, não tinha as posses que Davi tinha. Mas, por causa de 30 moedinhas, ele se corrompeu, entendeu? Ele amou o dinheiro, ele jogou sujo para ter aquele dinheiro. Não foi uma coisa honesta de Deus. Que a Bíblia diz, né, que ao homem que Deus dá bens, é dom de Deus. Se foi Deus que te deu, é dom de Deus você usufruir aquilo ali. Você não roubou ninguém, não fez nada de errado. Foi Deus que te deu, então você vai passear, vai comer seu camarão, tudo sem problema. Entendeu? Deus quer que você viva bem, que nós sejamos felizes. Só que às vezes a gente é muito complicado. A gente, estou falando, incluindo todos nós, é muito complicado entender Deus. Quando a gente entende, a gente não crê. A pior coisa que tem, gente, Deus está tocando no meu coração e hoje de manhã eu estava falando isso. A pior coisa que tem é incredulidade, é uma luta para você crer, não é fácil não. Estou falando a gente em geral. Eu luto para crer, porque a gente já tem mania de olhar para a circunstância. Aí a gente sai da fé. Que a fé a gente não vivemos pelo que vemos, a gente vivemos pelo que cremos. É diferente. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você ainda não viu. Entendeu? Então, às vezes, a gente, por a gente viver pelo que a gente vê, a gente é meio complicado para crer. Às vezes, quando a gente consegue crer, a gente dá umas escorregadinhas e não obedece, aí atrapalha. Entendeu? E na verdade, o que mais a gente precisa fazer é lutar para crer e obedecer a Deus. O resto é Ele que faz, não é a gente que faz, é Ele que faz. E se Ele não fizer, não esquece, eu não vou fazer, ninguém mais faz. Só Deus deu. Entendeu? Vamos dar um pulinho lá no livro de. Hoje de manhã eu estava falando sobre a libertação da família. Aí você fica pensando assim, a família do Bernardinho está se convertendo, Getúlio, sei lá, só a minha que não se converte. Você está entendendo? Gente, preste bem atenção. Deus nunca ele vai estar errado. Entendeu? A gente sempre tem que observar como que a gente está, se a gente está obedecendo direitinho, se a gente está prestando atenção direitinho no que o pastor está falando. Eu estava explicando sobre isso cedo. Às vezes a pessoa fala, pastor, graças a Deus eu creio isso, glória a Deus, aleluia. Mas você sabe que a pessoa não crê. Pastor, por quê? Porque quando você crê, tem um sinal de que você crê. É igual a fé. A fé, ela, meu pastor costuma dizer que a fé, ela tem um documento que comprova que você tem fé. Qual é esse documento? Paciência. Quando você tem fé, você não desiste. A fé não deixa você desistir. Não, mas já faz tantos anos, tá? Não. O Abraão, ele tinha esse documento, né? Ele é o pai da fé, mas olha o tempo que ele teve paciência para esperar o filho da promessa, o Isaac. Ele não desistiu, por isso que ele se tornou o pai da fé. Ele tinha tudo para desistir. O tempo que demorou, você está entendendo? O tempo que demorou, a Sara e ele já tinham um pouco já amortecido, né? Já não tinha mais condições de ser. Ele tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Boa noite, meu filho. Deus abençoe. Tudo bom? Como é que é seu nome? Certo. Primeira vez que você vem aqui, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá? Então ele tinha tudo para ele desistir, só que ele não desistiu. Você está entendendo? Ele perseverou, ele insistiu até o fim. Ele lutou contra as circunstâncias. Porque o Abraão não tinha mais condições de ser pai. E Sara também não tinha condições de ser mãe. Humanamente falando, não. Porque ela já estava numa certa idade. Uma pessoa praticamente 100 anos vai ser pai. Uma pessoa de 100 anos vai ser mãe. Você já viu uma mulher dar luz aí com 100 anos? É meio complicado. Então, eles, humanamente falando, eles não tinham nem condições de ser pai e mãe. Só que ele, pela fé, que Deus tinha feito uma promessa a ele. Acho que ele entendeu o seguinte: Deus não pode mentir. Se ele falou que ele dá um filho com 100, com 200 anos, seu filho vai vir. Ele não estava olhando para a circunstância, ele estava olhando para uma promessa de Deus. A gente tem que ser assim. Se você olhar para a circunstância, você não consegue acreditar. Você vai ver tudo de cabeça para baixo.
Você tem que olhar porque Deus está falando. Glória a Deus. E a situação, por mais complicada que seja, ela tem jeito. Não existe nada impossível para Deus, gente. Só que muitas das vezes também, o que não acontece na nossa vida, que não estou falando, é você não crer, você precisa crer. A Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a pessoa ouve a palavra, mas não consegue crer. Então eu estava explicando lá sobre a família, vamos lá. Lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Enquanto você não consegue acreditar, você olha para a situação, você acha que é muito difícil você vencer aquilo ali. Você acha que é muito difícil seu casamento ser restaurado. Você acha que é muito difícil você prosperar. Você entendeu? Você acha que é difícil a sua família ser salva? Irmão, se a gente, Jesus Cristo, ele é verbo, ele é palavra. Se você ouvir a palavra e Jesus entrar em você mesmo, entrar, ele tem que entrar, não pode ser aquela coisa assim, superficial, não, ele tem que entrar. Não existe impossível, como o pastor costuma dizer lá, a fé, ela não conhece o impossível, gente. Você vê que Jesus, ele ressuscitou um homem que estava 4 dias morto. Já tinha entrado até em decomposição. Você está entendendo? A gente, eu estou falando em geral, nós tudo, a gente vai ser uma fé muito pequenininha ainda. Deus precisa que a gente creia para ele operar o milagre. Glória a Deus. Lá no Atos 16, ele está falando assim, acharam aí, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aí a gente vai lá para o versículo 31. Atos 16, 31. Glória a Deus. Olha o que Jesus está falando aí, gente. E eles disseram, né? Isso aí foi o apóstolo ensinando o povo lá. E ele, vamos pegar do 30 para a gente entender melhor, tá? E tirando eles para fora, disse: Senhores, carcereiro está perguntando os apóstolos, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e mais quem? E a tua casa. Vamos dar uma paradinha aqui. A gente e a nossa família, para ser salvo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa crer em Jesus. Pastor, o que é crer em Jesus? Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Está lá no livro de João. Quando eu falo, está dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, é para você crer na palavra. Você está entendendo? Crer em Jesus é crer no que você está ouvindo, no que você está sendo ensinado. Você precisa segurar essa palavra. Jesus tem várias promessas na Bíblia sobre salvação da família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Os seus filhos serão discípulos do Senhor. Você entendeu? E outros versículos que Jesus fala sobre salvação. A mulher que santifique seu marido. E vice-versa, né? E até a nossa salvação. Porque às vezes a pessoa está precisando aí, pastor, eu preciso ser salvo, preciso ser liberto de algumas coisas. Como hoje eu estava explicando de manhã. Às vezes, gente, a pessoa sabe que ela tem uma coisa, que aquilo ali atrapalha ela com Deus. Mas ela não consegue se livrar daquilo ali sozinha, ela precisa de Jesus. Você entendeu? É como como vim para a presença de Deus, eu tinha um negócio muito estranho na minha vida. Eu bebia, fumava, cheirava, era cheio de vício. Como que eu ia servir a Deus daquele jeito? Eu mentia. Eu sabia que tinha coisa em mim que não era legal. Mas como me livrar daquilo ali? Se eu já tinha tentado, não consegui. Tudo isso a gente precisa crer em Jesus, ouvir a palavra.
Jesus disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo pela tua casa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Essa noite, preste bem atenção, nós vamos falar sobre a perseverança na oração. Às vezes você ora e pede uma coisa a Deus, o negócio não aconteceu, você desiste. Você ora de acho que isso não vai acontecer mais não. Você não pode desistir de orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Às vezes, irmão, parece até que o negócio não vai acontecer. Você está há anos orando. Eu orei 10 anos pela libertação do meu pai. Meu pai descia as águas para ser batizado. 10 anos eu orei por ele. Eu orei 5 anos pela libertação do meu marido, orando, jejuando. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? É porque eu não sei o que acontecer, mas diante do Natal para cá, eu me pregando tanto, eu orando tanto que eu, mas em nome de Jesus, isso não é para frente, não, tá? Nem 15 dias, porque foi até orando por telefone, muita pessoa pedindo oração. A esposa veio para Deus, porque entendeu? Eu sou um pouquinho agora, mas em nome de Jesus, já. Vamos ler lá, a gente não podemos desistir. A oração, muitas das vezes, ela é uma semente. Você ora, não é tudo que acontece na hora, não, mas irmão, pode ter certeza disso. Acredite no poder da oração. Não deixe de orar, não desista de orar por aquilo que você quer. Você está entendendo? E outra coisa, você está orando, parece que nem vai acontecer, o negócio acontece melhor do que você pediu. Aí você tem que mostrar para Deus que você realmente confia nele, que você não vai desistir. Você tem que ser uma pessoa perseverante. Você já viu que na vida a maioria das pessoas que vencem é porque são perseverantes? O meu pastor estava falando sobre o homem que criou a lâmpada. Quantas vezes que ele disse como tentou na casa? Não sei se foi 6 mil e pouco, sei lá, sei que foi muitas vezes que o homem tentou. E deu errado, mas ele não desistiu. E ele disse: cada erro que ele cometia, ele aprendia que ele errou. Isso aqui eu não posso fazer mais. Mas já pensou se ele tivesse desistido? Hoje a gente não tinha lâmpada. Você está entendendo? Hoje não a gente não tinha lâmpada aqui, mas a gente tem por quê? Porque o homem foi perseverante. Entendeu? Funciona desse jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado. A humanidade podia ter acabado, sabia? Sabe por que não acabou? Porque o Noé foi muito perseverante, porque para construir aquela arca sozinho, irmão. Ele não era um arquiteto, ele não sabia nada de medida, ele era um normal, irmão. E uma arca daquele tamanho, irmão, para caber aquela quantidade de animal, olha, deve ter sido uma luta para ele. Deve ter sido uma luta para ele construir aquilo ali. Mas ele foi perseverante, ele não desistiu. Se ele desistisse, a gente não estaria aqui. Como não? Aí ia acabar toda a humanidade. Você entendeu? Então hoje nós estamos aqui. Por que hoje a palavra de Deus está aqui, chegou até nós? Por causa da perseverança de Paulo, Pedro, porque Deus, quando Jesus subiu, só tinha esses 12. Se eles desistissem, não tinha espalhado a palavra do mundo, eles estavam responsáveis de espalhar a palavra do mundo. Olha só. Se eles tivessem desistido, tinha ficado ali mesmo, hoje a gente não teria acesso a essa palavra, salvação. Então, gente, tudo nessa vida é a perseverança. Só alcança quem persevera, quem insiste. Assim também é no mundo espiritual. Você, para conquistar o teu sonho diante de Deus, salvar a sua família, você tem que ser uma pessoa perseverante. Você não pode desistir. Entendeu? Comecei, já orei, deu certo, vou orar, mas não. Quem quer que você desista é o diabo. Ele dá dor para você desistir. Desistir da vida, tem gente que desiste até da vida, sabia? Não quero viver mais não, estou cansado. Não vou mais orar, não vou para a igreja, não vou fazer mais nada não. Vou vivendo de qualquer maneira. Eu costumo sempre falar aqui, que nem aquele Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Entendeu? A pessoa já não liga mais para nada. Ela se entrega à depressão, à tristeza. Entendeu? Ela não quer saber, ela não insiste. Por isso
isso que nós vamos falar aqui. Não desista de orar. Você já orou a primeira vez, já orou a segunda vez, o pastor já orou várias vezes, nada. Irmão, já orou quantas vezes? 100 vezes, então ora sempre nunca. Você vai conseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes está sempre porque o negócio aconteceu e você desistiu na ceia. Entendeu? Que nem aquela história, né, que eu falei uma vez aqui do homem que ele foi escalar no gelo. Aí tá escalando na porta, aquela coisa toda. Daqui a pouco começou a escurecer, ele não ia chegar lá em cima. Ele não conseguiu olhar para baixo, ele foi descendo devagarinho, mas não deu tempo dele descer tudo. O que aconteceu? Escureceu. Aí ele ficou, meu Deus, e agora? Me tira daqui. Fiquei agarrado aqui no gelo, vou morrer congelado. E aí ele começou a orar, pedir a Deus. E aí ele ouviu uma voz falar assim para ele, ó, solta a corda. Ele, não, se eu for soltar a corda, eu não caio lá embaixo, eu vou participar todo, eu vou morrer. Meu Deus, me ajuda, que não sei o quê. Foi passando o tempo, de madrugada, e ele orando, já estava começando a ficar congelado. E aí orando, daqui a pouco veio aquela voz, solta a corda. Não, eu não vou soltar, não. Se eu soltar o resultado, amanhã ele estava lá agarrado, morreu congelado. Poxa, pastor, que história triste. Aí ele estava um cantinho assim do chão. Deus tinha falado para ele, solta a corda. Mas ele pensou que não, ele pensou que estava muito alto. Aí ele não quis soltar a corda, morreu congelado pertinho do chão. Então, gente, às vezes você desiste pertinho da sua bênção. Você orou, não está faltando um passo. Você, não quero passar dele nada, não. Você joga tudo fora. Entendeu? Você não pode fazer isso. Aí que você tem que continuar. Então, lá no livro de Mateus, lá no livro de Lucas, está carregando para seu celular? Tá, está carregando? Você empresta aí, por favor, uma pesquisa aqui. Lá no livro de Lucas, lá no livro de Lucas 18, glória a Deus. Lucas 18. A gente precisa ser pessoas insistentes. A gente não pode ser aquela pessoa que você começa a buscar a Deus, na metade do caminho você desiste. Não, Jesus já está falando que você precisa insistir de buscar a Deus, insistir de orar. Mas é muito difícil, não acontece. Acontece sim, gente. Com Deus as coisas são diferentes. Deus não existe impossível para Deus. Glória a Deus, só que a gente tem que insistir. É igual eu quando fui para a igreja, comecei a ir para a igreja, eu bebia, fumava, cheirava, eu fiquei 2 anos na igreja assim, viciada, 2 anos na igreja, mas eu não desisti. Depois de 2 anos eu fui liberta. Você está entendendo? Depois de 2 anos eu fui liberta, eu não desisti. Já pensou se eu fosse a primeira, fosse a segunda vez, a terceira vez eu desistisse? Eu não estaria aqui, gente. Você entendeu? Minha família também não teve esse privilégio. Eu desisti muito fácil. Eu não, fiquei 2 anos lá ouvindo a palavra, insistindo, até que o negócio aconteceu. Foi 2 anos de oração, buscando a Deus, ouvindo a palavra. Mas eu não desisti. Olha, isso é que eu estou falando pela minha libertação. 2 vícios, tá? Quando eu fui liberta dos vícios, de todos os vícios, eu falei, opa, não, aí que começou a libertação mesmo. Isso aí foi lá de fora, né? Tinha muita coisa lá de dentro, a faxina ainda estava só começando. Coisa séria. Então, lá no Lucas 18, ele está falando assim, ó, versículo 1, né? A parábola da viúva persistente. Sabe o que é persistente? É mais do que insistente, é persistente. É aquela que não desiste de jeito nenhum. Entendeu?
Ele está falando assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Está vendo? Ele está falando assim: o dever de você sempre orar e nunca desfalecer. O que é desfalecer? Nunca parar de orar, nunca desistir. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Ela ia lá nele, no juiz, mas eu acho que ela não tinha dinheiro, não tinha condições de pagar, mas ela estava lá. Poxa, tem que você fazer justiça lá pelo adversário. E o homem não estava nem aí para ela. Entendeu? Só que ela insistia. Sabe aquela pessoa? Você já viu aquela pessoa? Deve estar conversando com você, que a pessoa fica insistindo. Você tem uma hora que você só para a pessoa te deixar em paz. Já aconteceu isso? Hã? Só assim você me deixa em paz uma vez. Tanta pessoa que esse jeito. Essa mulher assim, todo dia ela liga. Se é no dia de hoje, ela deveria ligar, deveria deixar mensagem no zap, deveria ir na casa dele, deveria ir lá no fórum. Ela ficava em cima. Entendeu? Aí ele disse assim, vamos lá. Ainda que eu não tenha, não, aí no 4, né? E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim vá e não volte, e não me procure muito. Eu não temo a Deus, eu também não temo os homens, mas como essa juíza, como essa viúva lá, ela é insistente, eu vou julgar a casa dela, que aí ela vai embora e ela me deixa em paz, ela não volta mais. Ela insistiu até convencer o homem a resolver o negócio para ela. Aí ele disse assim, e disse-lhe o Senhor: ouve o que diz esse justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Não dá paradinho para você entender. É uma pergunta que Ele está fazendo a gente. E Deus não fará justiça, não? Os escolhidos dele que clamam de dia e de noite, você que ora de dia, que ora de noite, que ora de madrugada, você acha que Deus não vai fazer justiça, não vai te responder? Ainda que tardio. O que é tardio, gente? Está demorando um pouquinho, mas vai acontecer. Entendeu? Aí você pensa que Deus esqueceu de mim, eu oro, mas Deus não responde nada, irmão. Nem todas as orações que a gente faz é respondido exatamente na hora, mas Deus responde. Até eu, porque a pastora ora, o negócio acontece para na hora. Não, tem coisas que acontecem na hora, realmente. Ontem eu orei o negócio a Deus, algumas coisas que eu orei a Deus ontem aconteceu na hora, mas tem algumas que não. Tem coisas que eu estou esperando também há muitos anos. Você entendeu? Coisas que às vezes demoram dias, meses, semanas, horas, minutos. Só Deus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa eu sei: a sua oração vai ser respondida. Você não pode desfalecer no meio do caminho, parar de crer. Acho que não está envolvido, não é possível. Tanto que eu já orei por esse filho, por essa situação, pelo meu casamento. Isso não tem mais jeito, não. Você tem que pensar diferente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Você entendeu? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, gente. Ele não falou que todo aquele que pede recebe. Você não pediu? Eu não vou vir para cá esse obrigado. Desligou a rádio. É porque tem que tirar isso aqui na caixa. Tempo de. Eu vou lá, devagarinho, tá? Tem que tirar o. Tá bom, tem que tirar dele o tempo de tela. Ele apaga a tela na hora da. Então, o que acontece? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não falou que todo aquele que pede recebe. Então, irmão, não sei se é hoje, se é amanhã, se é mais tarde, se é daqui uma semana, mas vai ter que acontecer. O que ele cumpriu a Abraão, o que ele prometeu a Abraão, deu valor, mas aconteceu. O Abraão não morreu antes de ter o filho da promessa. Você entendeu? Se Deus prometeu salvar a sua família, irmão, fica tranquilo. Ah, mas o meu parente já está com 99 anos, mas Deus vai cumprir. Meu pai foi batizado com quase 80. Eu orando. Aí, Senhor, ele já está uma certa idade, não deixa ele ir assim, não. Eu orando, Deus prometeu e vai cumprir, irmão. Sabe quando que Deus fez essa promessa para mim? Sabe? Eu vou te explicar. Deus fez essa promessa para mim, estou te falando de perseverança, hein? Deus falou para mim que ia salvar o meu pai e a minha mãe. Eu tinha mais ou menos aproximadamente uns 9 anos de idade, 9 para 10 anos. Essa idade eu era da igreja. Eu ia para a igreja, e era fiel para a igreja. Porque eu levantava 7 horas da manhã, pegar minha Bíblia, eu passar minha roupa. E lá em casa ninguém ia na igreja, só eu. Meu pai com os vícios, minha mãe nos vícios. Às vezes eu chegava na igreja, estava tudo doidão lá, todo mundo bebendo, e eu na igreja. Aí eu lembro que eu ficava com as irmãs, tudo adulto, só eu não tinha. Hello, Moto. Eu ficava com as irmãs na igreja, Hello, Moto. eu não tenho. A maioria das pessoas. Sim, a maioria das pessoas sabe que eu faço proteção. Olha, não temos que esquecer aí. Não tem problema. Então, o que acontece? Gente, preste atenção que eu estou falando para você perseverar. Pastor, por que você está comentando isso? Porque isso é uma coisa que eu não esqueci a minha vida toda. Foi uma promessa que Deus fez, eu era criança e eu guardei essa promessa. Você está entendendo? Eu tinha mais ou menos essa idade. Eu, quando terminava o culto lá, as irmãs falavam assim, fica aqui, porque a Fabiana não ia orar, porque eu era membro de lá. Eu era pequenininha, mas eu não tinha idade ainda para ser batizada, mas eu era membro mesmo, estava todo mundo, os irmãos gostavam de mim, todo mundo já estava acostumado comigo lá. Então, quando a gente terminava o culto, eu falava, Fabiana, fica aqui para a gente orar, tá? E lá, claro, que tinha os irmãos que conversavam comigo e tudo, eles sabiam que eu tinha pedido oração, porque eu tinha, naquela época, eu lembro que eu tinha medo, criança, né? Eu tinha 9 anos, eu tinha medo da minha mãe e meu pai morrer, porque eu já vi meu pai uma vez, meu pai teve uma situação muito séria por causa de bebida, minha mãe e meu pai bebiam muito, e eu vi ele quase morrendo, entendeu? Se mandar conta, eu fiquei com trauma daquilo ali. Minha mãe falava para mim, ora pela mamãe, se não vai morrer, porque minha mãe e meu pai, eles também eram de lá de volta. Entendeu? Então o que acontece? Aquilo ali eu tinha medo dele morrer. Então, eles bebiam muito. Aí eu fui para a igreja, eu pedi ajuda às irmãs, em oração, né? Aí depois do culto ela falou assim, fica aí com a gente.
Vai embora, não, a gente vai orar. Tá bom. Mas eu era obediente, aí fechava a igreja, aí a gente olhava, a gente saía da igreja tarde, tá? Dia, quase 1h da tarde, desde de manhã, que acabava o culto, a gente ficava orando. Eu escutava as irmãzinhas orando pelo marido delas. Depois, no final, eu ouvia elas falando: gente, ó, silêncio, hein? Nada de discutir, bater boca, não. Agora é só marcar que eu vou fazer a obra. Desde aquela época eu já era assim. Elas me ensinavam umas a outra, bater boca com o marido, ficar quieto, orar. Aí eu lembro de uma delas, né? Que assim, eu tinha muito carinho com ela. Que ela baixou, porque eu era criança, ela era alta, né? Ela baixou assim na direção do meu rosto. E ela falou assim para mim: presta minha atenção, não desiste de vir na igreja. Continua vindo. Porque através de você, Deus vai salvar sua mãe e seu papai. Até hoje eu lembro disso. Eu criança. Através de você, Deus vai usar você para libertar sua mãe e seu pai. Irmão, aquilo passou anos. Saí de lá, me desviei, foi comigo, depois de vários anos, quase 30 anos depois, Jesus me trouxe de volta da presença dele, e a minha mãe foi liberta através do meu pai também. Eu batizei meu pai. É uma promessa que eles fizeram. Deus me fez quando eu era criança. Deus vai falar comigo. Então, eu estou te dando um exemplo. Se Deus prometeu uma coisa, você pode passar o ano todo. E meu pai foi batizado com quase 80 anos. Naquela época, meu pai era novinho. Entendeu? Claro, novinho. Mas eles foram passaram, batizaram, entendeu? Minha mãe também foi batizada, tão liberta. Não bebe, não fuma, não usa nada, graças a Deus. Ontem, dia de Natal, eles estavam lá. Minha mãe não vai fazer um pãozinho, cama, rindo todo mundo, bebendo Coca-Cola, hoje em dia já batizados dois. Então, se Deus fez uma promessa a você, nunca desista da promessa, nunca desista de orar. Você está entendendo? Ele está falando aqui, o dever de sempre orar e nunca desfalecer. Não abre mão daquilo que Deus te prometeu, gente. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ah, pastor, mas é muito difícil. Não, Deus não está vendo dificuldade. Para Deus não existe dificuldade. Glória a Deus. Poxa, eu estou falando, mas eu soubesse como é que era a minha família. Meu Deus do céu, se eu fosse lá em casa no dia de Natal, você ia ficar espantado. Você ia sair de lá, meu Deus, como uma rápido. Não é igual Natal. Quebra, garrafa, lá todo mundo doidão. Não era assim, mas era sério. Entendeu? Olha como é que é hoje em dia. Como é que estava lá ontem, né? A paz, sossego, lá no nosso refrigerantezinho. Então, às vezes você acha que é muito difícil Deus operar. Não é, gente. Só que a gente tem que crer no impossível e não desistir. Esse caso aqui é um exemplo que Deus deu, uma parábola. Agora a gente vai ver um exemplo de uma mulher. Vamos ver outra parábola aqui. Eu acho que vai dar tempo, tá, gente? Porque eu dou uns exemplos aqui na Bíblia. Eu tenho que dar para você entender. Essa é uma parábola. Vamos dar uma olhada em outra parábola que Jesus falou. Tudo é para você, parábolas que é para você entender e não desistir. Oi, meu amor. Deus abençoe, Jennifer. A paz, meu amor. Deus abençoe. Deus abençoe você, o Jonathan. Fala que eu mandei um abraço para ele também, tá? Deus abençoe vocês aí. Então, se Deus prometeu um negócio a você, não desista da promessa de Deus. Deus prometeu que se você crer, Ele vai salvar a tua família, então não desista. Glória a Deus. Se Deus prometeu que Ele é o seu pastor e nada te faltará, então não desista. Glória a Deus. Gente, Deus não vai deixar de cumprir. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Então Deus vai te livrar dessa enfermidade. Ele disse assim: eu sou o Deus que te sara. Eu tirarei do meio de vós as enfermidades.
E tem um salmo, se eu não me falha ainda agora, acho que é 102, 103, que fala assim: eu sou o Senhor que perdoa as suas iniquidades, sara todas as suas doenças. Essas são as promessas de Deus. Uma outra promessa que Deus fez: não te deixarei, nem te desampararei, estarei convosco até a consumação dos séculos, até o fim. Então, se Deus promete essas coisas, gente, Ele vai te ajudar. Você tem que crer no que Deus está falando. Ele te livrará do quê? Do laço do passarinho. Ele está prometendo que vai te livrar. Seja lá o que for que o diabo arrumar para te destruir, Deus vai livrar você. Ou para destruir seu casamento, ou para destruir sua prosperidade, ou para destruir sua família, sua saúde. Deus prometeu te livrar, gente. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Às vezes o diabo não atinge você, mas quer atingir alguém da sua família. Não atinge você, mas quer atingir sua mulher, quer atingir seu marido, quer atingir seus filhos, para poder atingir você, tá entendendo? É aquela... quem já jogou sinuca aí, gente? Já jogou sinuca? Eu, quando estava lá no mundo, eu jogava sinuca. Meu marido jogava sinuca. A mulher jogava sinuca. O que tem, gente? Mulher dirige, mulher faz muita coisa. Então eu jogava sinuca. Eu aposto que vocês estão pensando que eu não jogava bem. Eu jogava bem, gente, tá? Meu marido me ensinou, ele era bom sinuca. Aí ele me ensinava os macetes tudinho lá. Então, o que acontece? A sinuca, hoje em dia, eu acho que você vai jogar, não, já estou usando isso. A sinuca, como que funciona? Você quer matar uma bolinha caçapar uma bolinha, né? Mas você vê a posição direitinho, você não vai conseguir. O que você faz? Você vê uma bolinha que está na direção certinha dela. Então você vai tacar, vai acertar em uma, né? Para poder caçapar, bater naquela ali e caçapar na outra. É assim que a gente vai. O diabo às vezes faz isso. Ele não consegue atingir diretamente você. Então ele vai tentar atingir alguém da sua família, para através da pessoa daquela família, bater em você de cheio. Você entendeu como é que é? Derrubar você. Ele faz, ele joga uma bolinha para derrubar o outro. E ele faz isso. Aí ele ataca alguém da família para derrubar você. Não consegue direto. Aí ele vai atacar uma pessoa da sua família. O que você vai fazer? Deus fez uma promessa, gente. Quando tem alguma coisa errada com a minha família, pode ser qualquer pessoa. Eu estava numa situação, que eu não estou citando o nome, né? Eu estava numa situação com um sobrinho meu. Era coisa de vida ou morte, tá? Eu vou matar. E eu cheguei, ele estava correndo sério risco de vida. E o irmão me ligou desesperado. Eu fui para o quarto, desliguei o telefone, ajoelhei e falei assim: Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor ia mandar destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, que o Senhor lembrou de Ló, que ele era sobrinho do seu profeta, do seu amigo Abraão, entendeu? Eu, em nome de Jesus, eu venho, Senhor, que eu sei que o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é meu Deus, o Senhor viu ele, está ouvindo também, o Senhor mesmo ontem, hoje, sempre será. Eu peço que o Senhor se lembre do meu sobrinho, ele é meu sobrinho, que assim como o Senhor livrou o sobrinho do Abraão, livre o meu sobrinho também, irmão. Olha, eu vou te falar uma coisa. Foi forte que Deus fez naquela noite. Foi um testemunho que nem existe, porque eu só estou de boca aberta. Que é isso? Não é possível, mas Deus fez uma situação. Eu sei que meu sobrinho foi livre, saiu bem, para lá, depois está de saúde. Agora já pensou, não, aqui não quer Jesus. Irmão, se não está. E olha que esse sobrinho meu estava errado, tá? Assim, errado o termo, né? Porque ele estava preso nas drogas e tal. Pastor, mas Deus livra a pessoa também por causa da minha fé. A família de Abraão, a família de Noé foi salva por causa dele.
Porque você crê em Jesus, Jesus vai libertar. A pessoa da sua família pode ser a pessoa mais impulsa da vida. Pode estar presa no trapo, nada na boca de fundo. Cadinho você, o diabo não pode destruir ela, isso é muito forte. Demônio pode botar para matar. Ela faz parte da sua família. E aos pouquinhos Jesus vai libertando. Um por um. Porque quando eu falo família, eu não estou falando só teu pai, tua mãe, tua mulher, não. Estou falando primo, prima, sobrinho, sobrinha. Quantas pessoas Jesus liberta? Primos meus, primas. Ontem mesmo eu soube de um primo meu que estava enfermo, não sabia. Ontem eu fui saber. Já entrei em oração. Eu apresentei a mão na mão de Deus hoje. Então aí você pensa que não, é só que não. Gente, só que isso aí para a pessoa, você tem que crer, você não pode cuidar de Deus. Aí o diabo, sabe o que ele faz? Você vê? Está orando por Bernardino, a Bernardino ela foi doida, que ela não quer. Aí você diz, mentira, você não tem nada que olhar para isso. Você tem que lembrar o diabo depois, rolando, doidona, de pé, de cabeça para baixo, é meu parente. Jesus disse que ele é do Senhor Jesus, disse será salvo. É a minha fé, é eu, Deus. Então você vai soltar essa pessoa. Não sai, gente. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Glória a Deus. Por isso que ele disse lá: crê no Senhor Jesus e será salvo. É você crer, é a sua fé. Entendeu? Você vai orar para repreender aquele mal, Jesus vai agir. No caso de você, Deus vai abrir outra pessoa para converter. A pessoa tomar um monte de bebida. Gente, já tive tanto sobrinho meu liberto. Liberto mesmo. Hoje em dia está pregando. Primos. Pensa naquela pessoa que bebia igual água. Com a brisa assim, a torneira assim. Hoje está liberto. Está servindo a Deus, está na igreja. Apresentei aquela pessoa a Deus. Tudo, por isso que Jesus falou, né? Tudo é possível de crer. Lucas, não é isso aqui não, gente. A gente está aqui, não é isso aqui mesmo. É Lucas 18, a gente está com Lucas 11 agora. Lá era a parábola do juiz rico, né? E esse aqui, acho que você já deve ter passado quase uma situação com essa aqui na sua vida. Esse aqui é o amigo importuno. Glória a Deus. Lucas 11, versículo 5. A perseverança onde, gente? Na oração, né? Lá o que está escrito lá? O dever de orar sempre, nunca. Aqui está escrito a perseverança na oração. Você não deve deixar de orar. Você está entendendo? Orou a primeira vez, não deu. Orou a segunda, não deu. Não desista de orar. Seja perseverante. Então ele está dizendo aqui, disse-lhe também: qual de vós terá um amigo? É isso? E se for procurá-lo à meia-noite, já passou seu amigo meia-noite? Lá, você já está deitadinho lá. Se é casado, já está agarradinho com a mulher, né? Debaixo da coberta. E está lá. Tem uns que pensam até que é assalto. Não, meia-noite está amarrado, Jesus. Solta logo os cachorros. Faz igual a Ana Maria Braga, solta os cachorros. Pensando que é assalto. Aí está dizendo assim, foi procurar
meia-noite e lhe disse: amigo, empresta-me 3 pães. Já pensou que o senhor vai ficar meia-noite pedir pão? O que você vai falar? Vai dormir uma hora dessa pedindo pão, a gente está deitado, não é não? Se hora de pedir pão, aqui na padaria não. Não é não? Aí ele disse, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa. O homem chegou tarde da noite com fome na casa dele. Pois que um amigo chegou na minha casa e vindo de caminho, não tenho que lhe apresentar. Tipo assim, um amigo chegou lá, não tem nada para dar para ele. Se ele respondendo de dentro da casa disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Te falei? Poxa, está todo mundo dormindo, eu fechei a porta, você vem meia-noite pedir pão, vai embora, vai acabar um pouquinho. Entendeu? Aí ele disse assim, digo-vos que ainda que não se levante a dar-vos por ser seu amigo, por consideração, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo que houver mister. Pastor, o que é isso? Ele não vai se levantar porque é amigo, mas se ficar insistindo lá, vou levantar, botar logo esse pessoal embora, deixar eu dormir. Você está entendendo? Por causa da importunação. Leva só pão, não, leva isso também, vai com Deus, tchau, vai dormir. Você está entendendo? Não vai levantar para o seu amigo, mas para atender logo ele, que ele vai logo embora, ele vai deixar ele para dormir. Por causa da insistência do amigo. Você está entendendo direitinho? Ele está falando. Todavia, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver visto. Eu vos digo a vós, ele está falando, eu digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. É isso? O próprio Jesus está falando. Que é para você pedir. Às vezes você não ora, você não pede. Você tem que pedir a Deus. E às vezes a pessoa também pede mal, gente. Como assim, pastor? A pessoa pede, por exemplo, Deus prospera. Deus vai te abençoar, vai. Mas você também tem que pedir força a Deus. Pai, eu preciso de força, eu preciso de coragem, eu preciso que o Senhor fortaleça a minha fé, abre o entendimento no meu coração para me entender a sua palavra. Você tem que pedir essas coisas. A Lídia, o sonho dela é que a família dela fosse salva. Por que a família dela não era salva? Porque o coração dela ainda era fechado, ela não conseguia entender. Até que um dia Deus abriu o coração da Lídia para ela entender o que Paulo falava. Aí sim a família dela foi toda salva. Agora eu não sei, eu acho que de repente ela até pediu a Deus, Senhor, abre meu coração para me entender. E Deus abriu. A gente tem que pedir essas coisas também. Porque se você entender, quanto mais você entender de Deus, mais abençoado você é, gente. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Jesus já está prometendo. Se você bater na porta, a porta vai ser aberta para você. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você procurar Jesus, você vai achar Ele. Só que a gente tem que ir. Entendeu? Jesus não fala assim, não precisa pedir, não, eu vou fazer. Não, tem que pedir. Não precisa buscar, não, que não. Precisa buscar. Precisa bater na porta. Você precisa ser perseverante. Você precisa ser uma pessoa que não desiste. Glória a Deus.
Então ele está dizendo aqui: e qual entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Você acha que teria como acontecer isso? Não tem, né? Então ele está falando aqui: ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Glória a Deus, né? Quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo aqueles que lhe pedirem. Então, gente, nós perdemos muita coisa por falta de comunicação com Deus e por falta de perseverança. Às vezes você desiste muito rápido. Você não pode ser uma pessoa que desiste rápido. Se Deus não atendeu da primeira, continua orando, Ele vai atender da segunda. Pastor, mas eu já orei tantas vezes que eu acho que nem vai atender mais. Segunda Reis, para a gente encerrar, tá? Eu vou te dar um exemplo de perseverança de oração. Uma pessoa que perseverou em orar, mas o milagre dela aconteceu. Você não pode ser uma pessoa, você tem que orar mesmo que você não esteja vendo nada. Às vezes você não vê um sinal, não vê nada. Já orei, nem um sinalzinho, nada, nem uma mudança. Entendeu? Mas aí você está olhando para a circunstância. Você não tem que olhar para a circunstância, você tem que perseverar em orar e crer que Deus vai te responder. Glória a Deus. Eu chorei. Sabe qual é? Segunda Reis. Sobre a oração de. Eu acho que é 18, né? A oração de Elias. É 18, primeira vez 18. Lá no 18, primeira Reis 18, 41. Porque às vezes você vai orando e fica olhando para a circunstância. Não, gente, ora a Deus, mesmo que você não esteja vendo nada, preste atenção. Não houve sinal, nada. Eu estou falando isso, que isso é experiência minha com Deus, tá? Isso é experiência minha com Deus. Às vezes você ora, no silêncio. Parece até que Deus não está te ouvindo. É sério. Dá a impressão que você está falando sozinha. A verdade é essa. Entendeu? Não é possível, Deus não está me ouvindo. Eu oro. É sério. Parece até que Deus não está mais comigo, não. Sei lá. Quando não me quer mais, você sumiu. Porque você não está vendo nada. Aí que você tem que insistir. Deus está ouvindo, sim. Vai acontecer. Pode ter certeza disso. Você menos esperar, o negócio acontece. Ai, meu Deus, Deus está lá. Aquilo que eu orei, Deus não ouviu. Entendeu? É isso. A gente tem que estar certo de Deus. Mesmo que você olhe e não vê sinal, não vê nada, esteja certo de Deus. Esteja certo que Ele te ouviu. E vai acontecer o que você está pedindo, entendeu? É assim, seja perseverante. Então ele está falando lá no 1 Reis, do 18:41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, não é isso? Porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Gente, preste atenção. Não chovia há 3 anos na terra. Não chovia há 3 anos que não caiu uma gota de chuva na terra. Os bichos estavam morrendo, as plantas estavam morrendo, as pessoas estavam morrendo. Você imagina 3 anos sem chuva, já não tinha mais água.
As águas estavam secando, os rios estavam secando, a coisa estava tudo séria. Estava dando uma seca na terra, 3 anos sem chuva. Aí o que aconteceu? Mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Pastor, o que é isso? Um monte. Subiu para o monte. Se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu. O Elias, o que o Elias fez? Ele foi lá, botou ele. E o Elias, o que ele fez? Ele subiu lá para orar. Ele foi orar para chover. Isso é 3 anos que não chovia. E ele orou e pediu e disse a seu servo: pastor, o que é o servo? É o obreiro. Naquela época chamava de servo. Obreiro, né? Obreiro. E disse a seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Aí o que aconteceu, gente? Vou resumir aqui para você. Ele orou a primeira vez e mandou o obreiro ir lá, vai lá e vê se você está vendo o tempo mudando, um sinal de chuva. O obreiro desceu o monte, foi lá, olhou, nada. Subiu de novo, chegou lá. Aí o que o Elias fez? Orou de novo. Aí orou, foi lá. Vai lá e vê agora se está dando alguma coisa. O obreiro foi lá, procurou. Voltou, nada. Aí o que o Elias fez? Desistiu, não foi isso? Não, orou de novo, 3 vezes. Vai lá e vê se está vendo. Gente, não tinha um sinal, uma nuvem, nada que indicasse que ia chover. E aquele obreiro, isso aqui também é um exemplo, sabe? Que obreiro obediente também, gente. Já pensou? Subiu lá no monte ali das Oliveiras, ele desce lá embaixo para o negócio lá para mim, só. Então, desce lá embaixo e ele jogou 7 vezes. Obreiro obediente, sabia? Vem até nessa faixa, eu estou de brincadeira comigo. Não, ele foi. Aí orou para lá de novo. 4 vezes, nada. 5 vezes, nada. 6 vezes, irmão, preste atenção. Ele podia ter desistido. Você está entendendo? Por isso que eu estou falando, você já orou por um parente várias vezes, já orou pelo casamento várias vezes, já orou pela prosperidade. Você está quase desistindo. Não é para você desistir. O profeta Elias, ele foi persistente. Você imagina você orar uma vez, nada, nem sinal, orou de novo, nada.